Demorou. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Momentos de Paz, aqui do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos. Mais uma vez hoje, né, fazendo aqui esse bate-papo com a Gladys Diniz, que já está aí com a gente. Vocês são todos muito bem-vindos. Se quiserem fazer pergunta, manda aí no chat para gente, que a gente vai repassando aqui. O Luiz já entrou, parente! E não deixa, por favor, de dando um oi aí para a gente saber que vocês estão logando com a gente, né? Eu estou acompanhando aqui. A Cíntia entrou, Cíntia Hooks, seja bem-vinda. A nossa diretora artística também já entrou. A Lara também já entrou. Ela tá no aquário. Sempre de trás das câmeras. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Que Jesus te abençoe, tá? O seu lar, a sua família. Muito obrigado por estarem conectados conosco. Eu estou procurando aqui, gente. Eu vou precisar de um assistente logo, né? Vamos lá. Estamos entrando aqui. Só para ter certeza que está todo mundo. Se você for entrando, vai dando oi. A Vilma Gali, é isso mesmo, Vilma? Seja muito bem-vinda, que Jesus te abençoe, minha querida. Boa noite para você. Quem mais está entrando aí? Turma, vão dando oi, vão falando aí com a gente, para a gente saber que vocês estão aqui logados com a gente, tá bom? Maravilha. Pessoal, hoje nós temos mais um. A comadinha entrou, Andriele. Jesus te abençoe, minha querida. Você, suas crianças, o seu lar. Muito bom. Vamos lá. Muito bem. Linda mesmo. Mas o que é isso? Tá puxando. Ô, Luiz, cara, o que é isso, menino? Como não, né? É linda mesmo, bicha. Tá deixando ela sem graça. Olha isso. Marido pode falar essas coisas, né? Muito bom. Pessoal, mais uma vez estamos aqui, né, com a Gladys Diniz, que faz parte do nosso grupo, trabalhadora com afinco, agarrou realmente no chifre do boi aí, não largou nunca mais. Então, para quem não conhece, é a esposa do Luiz, mãe da Cacá, a mãe do Guilherme, filha da dona Cecília, linda de paixão, né? E ela toma conta da nossa biblioteca, da livraria, do CEF, né? Com muito carinho, nunca esteve tão bonito a nossa biblioteca. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à live, ela está sempre participando com a gente. Amiga, eu não vou nem te perguntar se você quer falar um pouco de você, porque eu acho que a gente acabou falando meio que tudo, né? Sim, então, é isso. É meu tudo. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E a Gladys vai estar falando de um tema, olha, quando ela me falou assim, Bim, eu vou falar desse tema, eu cheguei dando até uma balançada. Falei, minha Nossa Senhora, vai entrar nos lares de todo mundo, com alegria. Vamos falar desse tema. Qual que é o tema, Gladys? Boa noite a todos. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com esses amigos, irmãos de fé, para bater um papo gostoso com o Bim, né, Bim? E nesse momento que a gente está precisando de tanto conforto, tanto consolo, eu vou falar de sofrimento. Vou falar de sofrimento, que é o que eu acho que quase todos nós estamos passando por isso nesse momento. É um momento de grandes desafios, de incertezas, de dores, de desesperanças. É um momento de muitas incertezas, a gente fica ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, e aí a gente começa a se perder um pouco, né? Então aí, se a gente for lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base para tudo, nossa Bíbliazinha de vida, tem um capítulo, que é o capítulo 5, que ele é exatamente intitulado Bem-aventurados os aflitos. Bom,
Aí eu acho que a gente precisa tomar um cuidado e, com muita paciência, começar a destrinchar esse assunto. Porque, na verdade, eu não sei vocês, mas eu não gosto de sofrer. Ninguém quer sofrer. Então, a gente precisa entender, o que está acontecendo? Ninguém gosta de sofrer, todo mundo sofre num momento ou outro na vida. Ou é uma doença, ou é uma perda de emprego, ou é um problema financeiro, ou é uma perda de um ente querido. Em suma, a gente sempre passa por algum sofrimento. Então, quando eu vou analisar essas coisas que a gente quer entender um pouco melhor, eu tento fazer assim uma linha de raciocínio. Aí vamos ver se a minha linha de raciocínio faz sentido para vocês também. Bom, eu sempre parto do princípio do que eu já sei. Então, eu já sei que nós somos filhos de Deus, amados, criados por Ele, que Ele nos criou com um amor infinito, incomensurável. Quem é pai, quem é mãe, quem é vó, avô, sabe o amor que a gente tem pelas nossas crias. Sabe o quanto a gente sofre quando qualquer coisa acontece com eles. Então, esse é o primeiro ponto, né? Vamos partir aí do primeiro ponto, que somos filhos criados e amados por Deus. O segundo ponto, que eu acho bem importante a gente levar em consideração, é que nada está fora do controle, nada está desgovernado, nada está fora do lugar, muito embora, às vezes, a gente não concorde com o lugar em que as coisas estão, mas a gente, sabendo que Deus é bom e justo, a gente não pode achar que alguma coisa está fora do lugar, né, gente? Temos que dar a mão à palmatória e entender que, mesmo que não seja do nosso agrado, as coisas são como precisam ser. Jesus governa o nosso orbe, então não tem nada fora do comando, e Deus está por trás de tudo ainda, por trás de Jesus ainda tem Deus ali no plano diretor. Bom, então eu começo daí. Partindo desses dois princípios, que nós somos filhos de Deus, amados, blá, 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 e que está tudo sob controle, está tudo nos eixos, eu fico pensando que se a dor fosse uma coisa que não tivesse serventia, ou que de alguma forma fosse ruim ou sem propósito, e que só nos fizesse sofrer por acaso, Deus, que é todo poder, todo onipresença, onipotência, onisciência, ele já teria extinguido a dor do nosso planeta. Não é? Ué, peraí, esse negócio aqui não serve para nada. Tá todo mundo lá embaixo sofrendo, se capengando, chorando, se lamentando. Eu vou tirar os meus filhos disso. Por que eu vou deixar que isso aconteça com eles? Não faz o menor sentido. Então, eu fico pensando, qual é a pegadinha nessa história? Tem que ter alguma coisa. Bom, nós precisamos lembrar também, como espíritas ou simpatizantes da doutrina, que nós pedimos para estar encarnados, tirando uma minoria que veio compulsoriamente, que não tinha muita escolha, que tinha que estar aqui de qualquer jeito. Podemos dizer que a maioria veio porque pediu uma chance, pediu muito para que tudo desse certo, para que uma mãezinha aceitasse a gente, um paizinho aceitasse a gente, que a gente tivesse uma família ou que a gente não tivesse uma família. Mas, de qualquer forma, a gente pediu muito para estar aqui. E a gente não pediu pura e simplesmente porque a Terra é super joia, que é muito legal, as pessoas que estão aqui são massa, ó, só tem gente boa, vou passar um tempinho naquele planeta e depois eu volto aqui para o céu, né, onde eu tô, que tá tudo beleza. Bom, não foi por isso que a gente pediu para encarnar. A gente pediu para encarnar com o objetivo de uma evolução espiritual. Todo mundo.
Então, não tem jeito. A gente está aqui para se melhorar, porque a gente precisa lembrar que a gente é um espírito em evolução, encarnado em um corpo. A gente não é um corpo em evolução para virar alguma coisa. Então, a gente precisa entender que essa dor que Deus permite que a gente sinta só pode ser uma dor pedagógica. Ela só pode ser uma dor que onde o maior beneficiado lá na frente serei eu. Não pode ser diferente. Acreditando que Deus está ali por trás de tudo, não tem como pensar diferente. E acho até que Chico Xavier é que falava que a doença dele, ele tinha vários probleminhas, né? Ele tinha angina, se não me engano, ele tinha problema de visão, em suma, ele teve uma vida muito sacrificada e ele dizia que a dor era a professora dele. Imagina se Chico Xavier precisa sentir dor, precisa sofrer. Imagine a gente, como é que é isso, gente? Bom, então a dor vem para nos ensinar, para nos burilar e para nos fortificar. É claro que não é fácil e que só saber isso, que a gente está aqui para evoluir e que a dor é necessária, blá, 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 não diminui a nossa dor, não consola. Mas a gente precisa lembrar que o consolo, que quando Jesus falou que ele vinha para trazer um pouco de verdade, o que ele podia falar naquele momento, e que depois ele ia pedir ao Pai que mandasse um outro consolador, ele não achou que a gente fosse entender que ia chegar alguém aqui para tirar a nossa dor. Era somente para nos consolar. E eu acho que uma forma que a gente pode encontrar esse consolo é saber por que é que a gente está sofrendo. Então, a gente já sabe que é por uma evolução espiritual. A gente já sabe que a gente não está aqui a passeio e que a dor é pedagógica e nos ensina a cada um de nós, de maneira diferente, de intensidade diferente, uma lição diferente. Não é igual para todo mundo. Então, eu vou ler uma mensagenzinha aqui, se vocês me permitem, que o Chico psicografou e o espírito é o Emmanuel. Então, ele escreveu assim: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Então, aí, agora precisa agarrar na charrua, né? Porque aí... Dói, né? Dói ouvir essas coisas, né? Dói, cutuca, porque aí a gente... Mas consola também, igual você falou. Consola, porque eu tô entendendo que nada disso é em vão, que eu não tô só sofrendo e depois eu vou morrer e vai ficar tudo por isso mesmo. Eu vou aprender com o que eu tô passando, porque eu vou... Gente, toda vez que a gente tem uma crise, que a gente tem um sofrimento, a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes. A gente sai de toda a crise, se a gente olhar a crise da humanidade, de guerras, de pragas, de doenças, de tudo que tem a história aí para mostrar, em toda crise a gente sai melhor e mais forte. E não é diferente dessa vez. É assim de novo. Então aí tem um outro cara que também falou um negócio bem legal, que é um tal de Sócrates, e ele falou assim: conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. Bom, então aí o que tem a ver uma coisa com a outra?
Agora, nesse momento de pandemia, que muitos de nós estamos em casa, que a gente está tendo um pouco mais de tempo para fazer algumas outras coisas que a gente não fazia antes, que a gente está podendo, de certa forma, se dedicar a alguma coisa que a gente queira, eu acho que é um bom momento para a gente tentar se conhecer um pouco melhor. Porque, como o Emmanuel falou ali, se você quer saber onde é que está o seu sofrimento, o que é que você sofre, dá uma analisada nas suas tendências. Ok? Mas o que é isso? Então, as nossas tendências de orgulho, as nossas tendências de vaidade, as nossas tendências de egoísmo, as nossas tendências de falta de empatia. Então, é a gente com a gente mesmo, tentando entender o que é que está em mim, que não está muito legal, que precisa melhorar, porque a gente se conhece, e se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para dentro, a gente vai descobrindo cada vez um pouquinho mais sobre a gente mesmo. E aí a gente pode usar o tempo, que é uma riqueza sem tamanho, aliado à vontade, que é a maior força que existe, e começar a mudar isso. Então, eu uso o tempo para me conhecer um pouco melhor, analisar as minhas tendências, ver onde é que eu estou pisando na bola. Posso usar aquela sugestão do Santo Agostinho, que todo final do dia, ele que esteve encarnado entre nós e fazia isso enquanto encarnado, todo final do dia ele pensava, bom, deixa eu ver, o que eu fiz hoje? Ah, mas aquela hora acho que não foi muito legal, né? Não precisava ter falado aquilo, fui áspero com aquela pessoa. Pronto, para amanhã eu já tenho uma tarefinha. Eu não vou ser áspero, então eu vou tirar isso aqui, ó. Depois que isso vira um hábito, a gente aprende. Então, no começo é muito difícil, porque a gente tem vários defeitos. E a gente também não vai conseguir abarcar todos de uma vez só. Não é assim que funciona. Mas se cada dia eu parar, pensar um pouquinho, achar, porque todo dia a gente faz uma coisa que não é muito legal. Infelizmente. Nem que seja só por pensamento, mas acaba escapulindo alguma coisa, né? Alguma coisinha sempre escapou ali, né? Então eu posso começar ajudando um amigo, escutando um amigo que nesse momento também está muito ansioso, está muito desesperado. Posso lembrar a esse amigo a existência de Jesus. É uma coisa que não me custa nada e que para ele vai fazer uma grande diferença. Ele pode começar a pensar nisso. Pô, é mesmo. Esse cara teve aqui, esse cara fala aí que ele governa o orbe, né? Ele deve estar de olho nessa confusão toda, né? Não é? Vai dizer que mas ele tem uma turma que às vezes acha que ele deu uma viradinha de rosto, né? Deu uma piscada mais longa, não estava olhando naquela hora. Pode lembrar esse amigo. Olha, o cara tá lá, ele tá ali com a gente, firme e forte, não precisa esmorecer. Conversa com ele que ele te ouve. Escuta o que ele responde. Porque é isso que é difícil, a gente parar para escutar o que ele fala, não é? Então, a gente precisa fazer esse examezinho diariamente, né, para ver o que foi aí que eu pisei na bola, o que eu posso melhorar. E aí, eu posso cada vez mais chegar perto de Deus. Sim. Porque Deus está dentro de mim. Às vezes, eu não estou com Deus, mas Ele nunca me abandonou. Não é uma distância espacial, né? Não. É uma diferença de vibrações, de sintonia. Ele está lá o tempo todo. Eu preciso só entrar na vibração dele para falar, opa, estamos aí, estamos junto. Captei a sua mensagem. E aí, como é que eu posso fazer isso? Já que agora eu tenho um tempinho a mais, eu posso fazer uma leiturinha, eu posso ouvir uma palestrinha que tem tantas maravilhosas, de graça, tão fácil para a gente se acessar. Eu posso ouvir um Tim e Vanessa. Tudo isso vai me fazer entrar no padrão vibratório que eu vou achar Deus que está lá dentro de mim.
Então, menina. Então, aí, se eu conheço a mim mesmo, eu melhoro essas coisinhas que eu sei que não estão legais, vou ficando cada vez mais legal, e o liberta-te, a verdade te libertará, é porque a partir do momento que eu estiver evoluindo nesses pontos que eu vim aqui para fazer, eu vou estar pronta para voltar à pátria espiritual com uma bagagem nas costas. Porque a gente tem desencarnado muito mal, né? Né. Né? A gente vem para consertar uma coisa, não conserta aquela, ainda pioram as duas, três. Chega lá em cima, o anjinho fala, amiguinha, você foi lá consertar isso agora, tem mais esse negocinho aqui que não ficou muito bom. E aí, a gente só pode concluir o seguinte, então, se eu conseguir olhar para dentro, se eu conseguir melhorar um tiquinho de nada por dia, porque a gente não vai melhorar muita coisa de uma vez só, gente. Vamos ser realistas. É difícil, porque se fosse fácil, ninguém quer ser ruim porque é ruim. Ah, eu vou ser ruim, eu quero ser ruim. Não, a gente erra, às vezes sem perceber, porque a gente não para analisar isso. Ah, então, olhei para dentro, consegui ver, consegui manter minha vibração, achei o Deus que estava dentro de mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Acabou. Aí Não é? acabou. Não é? Antes de Faz acabar, sentido acabou. a linha de raciocínio? Faz sentido? Mas faz muito sentido. Muito sentido. Eu falei pra turma que ia ser divertido, que ia ser gostoso. A sua mamãe entrou, a Cecília. Eita, Cecília, coisa Diniz, linda de boa. paixão. A Kátia entrou. Kátia, um beijo para você, menina. Toda a sua família, que Jesus esteja abençoando. O Maurício Malhade entrou também, está acompanhando, comentou aí. Tem que observar as tendências, né? É um fato. Isso mesmo, Maurício. Jesus te abençoe, meu querido. Você, o seu lar, a sua família. A Bruninha entrou também. Bruninha, um beijo para você, menina. Tá sumida. A Marisa também entrou, deu oizinho para a turma. Marisa, beijo para você, menina. Saudade de você também. Mas, Gladys, a gente, olha, eu acho que. Nossa, desculpa, eu te atravessei, né? Não, eu Estamos terminei, bem? não. Nós estamos É bem? só Ah, tá. concluir. A minha linha de raciocínio foi essa. A gente falar de sofrimento, eu sinto hoje, porque eu já fui mais rebelde um pouco do que eu sou hoje ainda. Então eu não enxergava tão claramente. Mas hoje eu imagino que abordar o tema, falar de sofrimento, requer talvez um pouco mais de o mínimo de maturidade emocional, espiritual, não é, para que a gente possa dizer que existe a dor, que todo mundo sabe, todo mundo passa por essa dor, mas que isso é passageiro. Não importa o tamanho da dor que a gente esteja passando, isso vai passar também, porque o projeto de Deus para nós é um projeto de alegrias, de bênçãos, meninas. Assim, eu já me vejo lá conversando. Eu falei isso, brinquei com os meninos outro dia, falei com o seu marido, parente, o Luiz. A gente vai encontrar um dia com Deus falando assim: junta vocês dois, vão ali e faz um planeta ali para mim, gerencia essa galáxia aqui para mim. É assim que eu já me vejo lá. Mas tá longe. Mas Tá é o longe. projeto, não é? A gente tem que pôr a meta. Mas vem. Nós vamos chegar lá um dia. É isso aí. Dona Lourdes, a esplendorosa entrou. Um beijo, sua linda. O povo fala assim: minha sogra, parece que soou tão esquisito, né? É a mãe da minha esposa. Não vai soar nunca esquisito isso. Silvene, Nivalda, minha querida, Jesus te abençoe. Obrigado por você estar aí com a gente. E perguntas. A gente preparou aqui algumas perguntas. A Gladys já abordou aí em torno do que por que sofremos, né? Existe aí a necessidade de uma reparação,
de equívocos cometidos no passado que requer que a gente passe por algumas provas e expiações e elas podem causar dor. Então, já vamos pular essa. E o sofrimento é. A dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa, é disso que ela vai falar agora. Onde é que eles se diferem, basicamente? Sofrimento da dor. Isso é uma coisa interessante, né? Que a dor e o sofrimento são coisas distintas, e o sofrimento é incrível, mas o sofrimento a gente escolhe. A dor, nem sempre a gente escolhe. Mas como é que é isso? Eu não estou entendendo nada. Como é que é assim? Eu estou com dor, mas não estou sofrendo? Bom, até eu estava escutando uma palestra outro dia e eles davam exatamente esse exemplo de 2 pacientes no hospital, e sempre tem aquele paciente que não tem tolerância nenhuma para dor, e ele fica doido, e ele briga com todo mundo, e ele grita com todo mundo, e a dor dele é a maior do mundo, ele está sofrendo, ele distrata os enfermeiros. Tem esse paciente? Tem. Esse aí tem dor e ele está sofrendo. Tem um outro paciente que está com a mesma dor que ele, a mesma doença, o nível de dor é o mesmo, mas ele recebe os enfermeiros sorrindo. Ele tenta se acalmar, até porque se você não consegue se acalmar, a dor só aumenta, a dor física só aumenta. Então, ele não distrata o enfermeiro, ele não distrata o médico, ele também tem dor, mas ele escolheu não sofrer. Então, é óbvio que ele passa por essa dor muito melhor do que o amiguinho que está esperneando. Porque se a gente já aprendeu que a dor é necessária para mim, eu não estou sofrendo para ninguém, não, eu estou sofrendo para mim. Eu estou passando o que eu preciso, ou por reparação, ou por reajuste, ou para uma elevação, mas é sempre por mim que eu estou fazendo isso. Então não adianta, se a gente já aprendeu isso, não adianta espernear e ficar tratando mal e escolher sofrer. Então a gente não precisa escolher sofrer. E é como você sempre fala, a gente não precisa passar por essas coisas sozinhos. Então a gente tem o nosso grupo e tem amigos e tem hoje em dia a tecnologia que nos coloca a segundos de uma pessoa que está do outro lado do mundo. A gente sempre tem alguém para pedir ajuda. Então, e esse alguém pode ser ao contrário, um amigo pedindo ajuda para a gente, e aí está no meu momento de lembrar para ele de Jesus, de lembrar para ele de fazer a minha boa ação do dia. Nós estamos aqui para isso, gente. Para um ajudar o outro e um lembrar o outro que a gente não precisa sofrer para sentir as dores que a gente tem que sentir. Bem diante do que a gente estava conversando mesmo aí. Eu estava tentando também fazer uma analogia aqui. Me vem à cabeça o seguinte: a sensação, a dor está bem ligada a sensação, é sensorial, Exato. não é? E é claro que causa um impacto emocional. E é onde entra aí o sofrimento. Então a gente não, de jeito nenhum, a gente está aqui desmerecendo, né, o sentimento das pessoas que, por exemplo, perderam alguém amado. Meu Deus. Né? A semana passada a gente estava fazendo oração e eu, assim, me perdoe, né? A live não é do BIM, mas a gente, no impulso ali, faz a nossa oração, e eu pedi pela minha tia, né, que é igual uma mãe para mim, e ela veio a desencarnar ali no final de semana, e causa aquele impacto assim na gente, mas claro. Eu fico imaginando ela despertando já do outro lado, sem o peso e a dor da carne. Ela deve estar feliz demais do lado de lá, sabe? Então, eu não posso me permitir mergulhar aí no sofrimento que eu me colocar. Mas é essa a questão da próxima pergunta. Quando é que o tipo de sofrimento causado aí pela perda de um ente querido, de um animalzinho de estimação, o namorado ou a namorada terminou a relação,
ou de um casamento, onde ou perdeu o emprego, né? São tantas as nuances aí que podem causar esse tipo de impacto no sentimento, né, de sofrimento, da sensação de perda de alguma coisa. Quando é que a gente deve nos chamar a atenção e começarmos a nos preocupar quando esse sentimento estiver habitando, né, em nós. Uhum. A gente estava falando. É importante falar isso porque, como você falou, a gente não está desmerecendo de maneira nenhuma nada do que nós estamos passando nesse momento. A gente só está querendo é mostrar um caminho para a gente enxergar de uma maneira lucrativa, vamos assim dizer, para passar por tudo isso. Então, o nosso lucro é o quê? É a nossa evolução, é a nossa paciência, a nossa resiliência e tudo mais. Mas o que você falou é muito interessante, porque não é porque a gente sabe que existe, que a vida, né, que a sua tia voltou para a pátria espiritual, que ela acordou lá feliz, sem esse corpo, sem dores, sem peso, e ela era uma pessoa muito querida, então muito provavelmente ela foi muito bem recebida. Não é por nenhum desses detalhes que você não ficou triste, que você não sofreu, que você falou, poxa, olha, não tive com ela agora, queria ter estado lá, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer, eu queria ter falado com ela. Isso é tristeza, isso é normal. Não é porque eu perdi meu emprego que eu vou falar, oh, legal, olha agora, eu perdi o emprego, vou sofrer, vou evoluir espiritualmente. Gente, claro que não é isso. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar preocupado, tem uma série de consequências que vem com a perda desse emprego, com o término de um casamento, com o desencarne de um ente querido, tudo tem consequências, inclusive práticas na nossa vida, a gente precisa se reorganizar, a gente precisa colocar as coisas no lugar de novo. Então a gente tem um momento de tristeza, de luto, e isso é absolutamente normal. Isso é normal para qualquer ser humano. É uma perda e a gente não gosta de perder, a gente não está programado para isso. Mas essa tristeza começa a virar um problema maior quando ela passa de uma semana, ela passa 15 dias, já faz um mês que eu estou com esse pensamento nessa única coisa que só me faz sofrer e aí eu começo a entrar numa depressão. E aí é que o negócio fica complicado, porque aí você começa a ficar desmotivado da vida. Então, é analisar isso. A gente tem direito de tristeza, gente, pelo amor de Deus. A gente tem direito do luto. Luto não só pelas pessoas que desencarnaram, mas por situações. São lutos que a gente vive. E esse luto faz parte de uma fechada de ciclo. Então, é importante a gente ter esse luto, a gente entender o que a gente está sofrendo, mas isso não pode se estender para um mês. Isso aí a gente já precisa, se a gente não tem um círculo de amigos por perto que podem auxiliar nesse momento, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional mesmo. Né? Sim, E tudo bem se a gente precisar de uma ajuda profissional. Eles estão aí para isso. Né? Não é fraqueza, não é. Ih, eu estou falhando aqui porque eu estou precisando agora de um psicólogo. Não, que bom que você lembrou que você precisa de um psicólogo. Vamos lá, vamos cuidar disso. E esse perceber, você falou de uma coisa que nos chama atenção para tudo. Deixa eu só. Ó, a Léo entrou. A Léo, minha querida. Beijo, Léo. Deus abençoe você, seu lar. Eu vi também que a minha sogrinha também entrou ali, ó. Quem é a sua sogra? Maria Elizabeth Tavares Gaspar. Menina do céu. Para mim nem apareceu. Olha isso, que loucura. É a mãe do parente. Ela tá vendo? Ela tá watching. Fala de novo o nome dela. Maria Elizabeth Tavares Gaspar. Ok, eu vou me limitar ao Maria Elizabeth, que eu vou lembrar. É Dona Beth. Dona Beth, que Jesus te abençoe. Dona Beth, a senhora não sabe o tanto que seu filho é querido aqui no nosso pedaço. A senhora fez direitinho, viu? Parabéns. O Cláudio Bezerra também entrou, nosso querido Cláudio. Beijo, Jesus abençoe, meu irmão. Então, esse despertar
para quando algo começa a parecer que está, né, tomando uma dimensão que não deveria, por exemplo. Isso a gente pode, e nós somos instruídos, inclusive, por Allan Kardec, pelos espíritos, né? Toda vez que a gente sentir que nós mudamos, olha só a importância do humor, nós mudamos o nosso humor por um período de tempo um pouco mais longo do que o comum, chama a atenção. Acende a luzinha, pode estar havendo aí uma influenciação espiritual. E às vezes isso é tão delicado, né? Às vezes os nossos irmãos do plano maior, que ainda estão no processo de cobrança conosco, eles aproveitam assim de situações das nossas vidas que eles são muito perspicazes, eles são muito espertos, então a gente precisa realmente abrir o olho para essas alterações de humor, quão frequente e quão longo, né, vai demorando aí essas alterações aí de humor, não é mesmo? Eu deixo de gostar de coisas que eu gostava, eu não quero mais fazer coisas que eu gostava de fazer antes. Essa mudança de humor, tudo isso são sinais que a gente deve ficar alerta, porque com certeza o nosso padrão vibratório mudou, porque a tristeza ela já tem um padrão vibratório mais baixo, porque nós estamos falando de frequência, igual no rádio, né? É a mesma coisa, é uma coisa física. Então, a gente já está numa tristeza. E aí a gente encontra com esses irmãos que, como você falou, eles estão ainda fazendo o trabalhinho de um outro jeito. E eles precisam cobrar, eles precisam resolver as coisas que eles acreditam que tem que resolver desse jeito. É o único jeito que eles encontram nesse momento. Então, se a gente não estiver esperto, é exatamente nesse momento de fraqueza nosso, dessa baixa de padrão, que eles conseguem nos atingir, porque, infelizmente, eles ainda estão num padrão vibratório mais baixo. Existe. Eles não fizeram nada de errado, a gente que entrou no padrão que eles estão. Exato. E eles podem aproveitar essa situação. Claro, é o jeito que eles têm. A dona Maria Elizabeth falou lá, olha, meu menino e minha nora são dois lindos. São mesmo, viu, dona Maria Elizabeth? Olha que ela são mesmo, a senhora está certa. Ela tem um monte de menino, ela tem mais de uma nora, viu? É muita gente lá. É muito amor acumulado. E a nossa querida Léo, está dizendo aí que ela teve 2 perdas essa semana, né, que hoje partiu o sogro do irmão dela, e na terça foi o primo do pai dela, né? E ela está dizendo, Léo, minha querida, é mais do que natural que a gente fique triste por essa separação momentânea, é mais do que natural. Aguenta firme, minha irmã, porque um dia nós vamos todos nos reencontrar num momento muito mais feliz, numa situação muito melhor. Se eles partiram agora, é porque eles cumpriram a parte deles. Esse é o ponto mais, eu acho que consolador de tudo. Os espíritos falam a respeito disso também na codificação e em outros livros. É como se a gente está todo mundo numa prisão, alguém cumpriu a pena deles e vai receber a liberdade, e a gente, pelo nosso amor, né, que ainda vagueia aí pelo amor de possessão, de egoísmo, a gente quer que aquela pessoa continue conosco aqui na prisão, mas essas pessoas estão aí se libertando, né, passando por essa provação, se libertando. A gente tem de sentir um alívio se eles foram bons ou se não foram. Todos nós teremos outras oportunidades e a gente precisa continuar lutando para sermos melhores a cada dia, lembrar deles com carinho, com afeto, porque o amor é um elo
que jamais vai se quebrar. É para a eternidade. Né? Esses laços de amor que se construíram entre amigos ou familiares nunca mais vão se quebrar. Então vamos lembrar desses nossos irmãos com esse afeto, lembrar dos momentos engraçados, dos momentos felizes que a gente passou, e esse sentimento de esperança vai nos alimentar a fé e a esperança de quando a gente reencontrar num lugar muito melhor, a gente reviver essas memórias de formas mais saudáveis. A Viviane Albuquerque está aqui. Viviane, Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Essa aí, por acaso, é a minha irmãzinha. A Vivi? É. Olha isso aí! Mas Vivi, já, Vivi. Já, Vivi. Nós estamos te cercando. Já tá aí na telinha. Obrigado pelo carinho, Vivi. Tá? Bom, vamos encerrando por aqui. A Margarida entrou. Gente, a Margarida Bezerra. Margarida, eu vou falar aqui para todo mundo saber. Eu quero você aqui, Margarida, na telinha com a gente, porque o povo tem que saber quem é você e a gente vai organizar isso, tá bom? É minha mama do coração. Beijo, mama. Que Jesus nos abençoe, tá? Quero agradecer de novo a Gladys pelo carinho com que essa mulher faz tudo o que ela põe a mão. Muito obrigado, minha querida. As 2 vezes que eu coloquei ela na fogueira, ela aceitou o desafio. Vamos embora lá, menino. Não passa vontade, não. Então, suas considerações finais, a oração. Lembra, a gente tem uns recados aqui para depois da oração. Antes da oração, né? Por que não? Claro. Gente, pessoal, se atentem. Amanhã, sábado, 29 de agosto, nós teremos uma visita virtual assim também, com Eulália Bueno, a minha irmãzona. Gente, vai ser muito gostoso. Ela é muito boa, vai ser muito gostoso o nosso bate-papo com ela, tá? Lembrem-se que nós temos já o canal do CEF, do Centro Espírita Fraternidade Esperança, no YouTube. Vai lá, coloca o joinha. Nós não estamos monetizando, nós incentivamos, porque fica fácil de compartilhar o material de lá. Com o mínimo de 100 inscritos lá no nosso canal, nós temos algumas outras oportunidades de fazer lives direto do YouTube e coisas assim. Então, é só por esse motivo. E fica fácil de compartilhar o material de lá também, tá? É um canal do centro. Terceiro, a partir da semana que vem, o Momentos de Paz, que é esse quadro, e ele é móvel, ele é flexível. A gente vai estar fazendo quinta-feira, tá? E depois eu explico por quê, tá bom? Maravilha. Que Jesus nos abençoe a todos. Gladys vai estar fazendo aí as considerações finais, a oração. Enquanto isso, turma, vamos preparar a jarrinha d'água aí para a gente estar fazendo, pedindo aqui a magnetização, a bênção dos céus. Bora? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, não é fogueira nenhuma, não. Eu não gosto mesmo de falar em público, mas a gente acaba se acostumando, né? Né? Não, mas não, eu só tenho que agradecer a oportunidade de trabalho, é sempre bem-vinda, é sempre muito bem-vinda, muito obrigada. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece? Vamos. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, pedindo a Ele que possamos, cada vez mais, observarmos as nossas tendências, examinarmos os nossos defeitos, os nossos deslizes, para que possamos a cada dia consertar um pouquinho nessa coxa de retalho que nós estamos fazendo, que é o nosso aprendizado aqui nesse planeta, que nos acolhe com tanto carinho. Queremos agradecer, Divino Mestre, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu santo nome e queremos pedir a fluidificação das águas que estão preparadas na casa de nossos amigos,
para que possamos receber o remédio necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Seja conosco, divino amigo, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Olha, a Gladys a Léo está dizendo aí, ó. A Gladys é pau para toda obra. Para qualquer hora, não é para toda obra, né? Para qualquer hora. E é mesmo, viu? Querida. Maurício, muito obrigado pela companhia de vocês. A Viviane está agradecendo aí também. Nós que agradecemos aí. O nosso intuito é a gente estar aproximando aí os nossos corações, tá? Esse é o propósito de a gente estar fazendo essas lives aqui, tá? Em nome, né, do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus possa estar abençoando a todos vocês, os seus lares, os seus familiares. Né? Hoje a gente falou de um tema que é extremamente importante, que é o sofrimento em si, mas a gente fala de sofrimento, falando de alívio, falando de esperança, falando de amor, né? Que Jesus, ele nos recebeu aqui do mesmo jeito que ele estava na cruz, com os braços abertos, e ele sabe o boletim de todo mundo nessa escola chamada Terra, planeta Terra. Ele chama a todos nós pelo nome, a todos nós pelo nome. A gente não pode perder a esperança, a gente não deve perder essa esperança. Vamos continuar na luta, vamos continuar aí passando por tantos tropeços, vamos. Né? Vai ter momentos que vai doer muito, vai doer muito. Mas quando a gente passar por tudo isso e a gente olhar para trás, a gente vai ser tão feliz de ter vivido isso. Né? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Nos encontramos amanhã às 7 horas da noite, horário de Nova York, ou 8 horas da noite, horário de Brasília. Em Portugal, não sei quantas horas da madrugada vai ser, mas é mais ou menos assim. Um beijo para todo mundo, que Obrigada. Jesus nos abençoe. Um abraço forte em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Muita paz. Boa noite. Boa noite.